Sati. Então, já iniciou a gravação, né? Primeiramente, agradecer a presença dos dois aí numa sábado de manhã, né? Legal para a gente essa iniciativa aí. Eu falo em nome, né, do GED, da UFMG, essa parceria com a Mackenzie é muito legal. Espero que a gente consiga fazer mais coisas juntos, que eu acho que essa união de GED é sempre muito boa. Falando um pouco aí dos convidados, da gente trazer assunto em si, o Fernando Monfardini, ele é gerente de compliance de SD, além de DPO do Atlético, né, Atlético Mineiro. O Alan, conhecido nosso aqui já da casa, que é também DPO do Botafogo, além de professor na UFRJ, né, e entre várias outras coisas aí também. Acho que dispensa apresentação os dois, na realidade. Bem, vou iniciar então já com algumas perguntas. Lembrando, assim, às vezes eu vou direcionar a pergunta para um, para outro, mas a ideia aqui é que vocês interajam, se tiver algum comentário a fazer sobre a fala do outro, tenha vontade. A ideia aqui realmente é extrair dos dois aqui o que a gente tem a falar, que é sobre a proteção de dados e LGPD, principalmente nesse contexto aí do futebol. Então, para começar, eu vou perguntar para o Alan, o que seria esse encarregado e quais são as suas principais funções dentro do futebol? Assunto esse que você já trouxe também para a gente aí na ativa. Legal, obrigado, Felipe, pelo convite. Agradeço ao GED da UFMG, ao GED do Mackenzie por estar fazendo esse evento. Acho que é muito legal para a gente poder trocar aqui um pouco, principalmente sobre uma pegada de negócios do esporte. Então, a gente sai do desportivo tradicional para poder falar sobre outros temas que são relevantes e são importantes no dia a dia, como privacidade e proteção de dados. Então, acho que é sempre um espaço legal para quem gosta da indústria, quem gosta do mercado, quem tem interesse, saber as múltiplas formas de atuação. Eu, por exemplo, não sou um advogado esportivo, não é uma área minha de preeminência, não é uma área minha de atuação, mas sou apaixonado por futebol. Então, no momento em que eu conseguir conciliar a minha atuação profissional em favor de um clube de futebol que, coincidentemente, é o meu clube do coração, foi algo muito legal. Então, dividindo um pouquinho sobre a atuação do DPO, foi a minha porta de entrada dentro da SAF aqui do Botafogo. Eu já era o DPO de outras empresas e, no momento em que a gente se tornou Sociedade Anônima do Futebol, houve uma visão mais cuidadosa para isso. Então, vamos explicar um pouquinho como é que funciona, tá? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, editada em 2018, entrou em vigor alguns anos depois, ela prevê uma figura nova, inspirada em legislações exteriores, né, da Comunidade Europeia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, que lá tem a previsão, na versão em inglês, do Data Protection Officer, daí essa sigla, DPO, que na legislação brasileira foi traduzida como encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A gente tem uma definição no artigo 5º da LGPD que diz que a pessoa que é encarregada por um canal de comunicação, por gerenciar um canal de comunicação entre os titulares de dados, pessoas físicas, nós, cidadãos, consumidores, enfim, pessoas físicas, e os agentes de tratamento de dados, no caso uma empresa, como uma sociedade anônima de futebol, e também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. Houve uma tentativa numa mudança legislativa de restringir essa atuação a pessoas naturais, mas o movimento acabou sendo contrário. Hoje, qualquer tipo de pessoa, seja ela natural ou jurídica, pode exercer essa função de encarregado. A definição do artigo 5º é uma definição que traz uma das atividades, que é exercer esse canal de comunicação, e tanto eu quanto o Fernando vão poder debater aqui sobre como isso se dá na prática, mas as atuações vão muito além disso. E tem um papel que está previsto também na LGPD, que me parece até mais importante, que é um papel de trabalho de conscientização. Então, falando de maneira bem geral, não quero aqui esgotar o tema também, até para poder passar a palavra ao Fernando, mas é uma figura criada pela LGPD, espelhada em padrões globais, que hoje pode ser exercido por pessoas físicas ou jurídicas, e aí tem até, eu acho que um ponto aqui, o Fernando vai até poder me corrigir, sou o caso, mas a gente traz duas realidades diferentes, porque eu, por exemplo, no Botafogo, eu atuo por meio de uma pessoa jurídica. Eu tenho uma empresa especializada nisso, chamada DPO as a Service Limitada, em que eu tenho um sócio, eu sou um dos sócios dela, e a gente utiliza essa empresa enquanto uma prestação de serviço que a gente chama de DPO as a Service. Então, eu tenho uma pessoa jurídica prestando serviços para outra, para a SAF do Botafogo, e que nesse projeto eu estou elencado como responsável técnico. Então, tem uma relação que a gente chama de B2B, interempresarial,
uma pessoa jurídica prestando serviços para outra, e eu alocado no projeto como responsável técnico momentaneamente. Existem vários outros encarregados, nomeados pelos clubes no Brasil, alguns que são pessoas jurídicas e outros que são pessoa física. Se eu não estou enganado, no caso da SAF do Atlético Mineiro, o Fernando está enquanto pessoa física, ele vai poder falar um pouco melhor. E, Fernando, prazer estar aqui com você. Queria te passar a palavra. Inclusive, queria até fazer um comentário aqui, tá? Eu não te conheço pessoalmente, mas conheço a cria. Então, está até marcadinho aqui com post-it de quem está analisando. Você vai poder falar sobre isso também, mas queria passar a palavra para você. Obrigado. Obrigado, gente. Desculpa. Obrigado o Jed do Mackenzie e da PUC, da UFMG, por ter chamado a gente aqui. É um prazer estar falando com vocês. Obrigado, Alan, pela mostra aí do livro e a prova que está lendo, né? E tem até um colega que ele me mostrou todo rascado, todo, mas aí eu achei outra pessoa que está lendo, bacana. Falo bem pouquinho, né? Deveria ter falado mais de proteção de dados, mas faltava, estava ainda amadurecendo a lei no Brasil, né? Não tinha clube nenhum com a experiência, então a gente não tinha muito chão para pisar. Mas aqui, assim, eu não fui contratado para a privacidade, né? Caiu no meu colo. Eu vim para tocar o programa de compliance, mas como o nosso programa ele fala ética, integridade e compliance, o pessoal foi olhando tudo que tá perto ali e foi jogando para mim. Então, o ISD foi isso também, por conta das questões de responsabilidade ambiental e social que a gente tem que ter aqui. E eu não tinha como falar em cumprimento de lei sem cumprir a LGPD, né? Então, acabei pegando também essa parte, tem as interações aqui com o jurídico, com a TI, mas eu sou o responsável aqui no dia a dia e quem fica de olho aqui, tendo algumas, sempre tem, né, o futebol é uma área de muitos interesses, né, então a gente sempre tem uns conflitos ali para gerir e acho que privacidade não é diferente também. Vocês estão me ouvindo? Travei? Estamos ouvindo? Não, ótimo, ótimo. Eu queria até fazer um gancho aqui. Eu acho que a fala do Fernando é super importante, dessa questão da multidisciplinaridade, né, e das relações entre as áreas. Contando até um pouco para vocês como é que funciona a estrutura hoje aqui no Botafogo, né? Nós somos uma sociedade anônima de futebol, a gente tem os órgãos sociais clássicos do direito societário, né? Então a gente tem conselho de administração, tem diretoria, mas no ponto de vista administrativo interno, não societário, a SAF ela é subdividida em áreas, né? Em áreas de expertise. Então a gente tem a área que cuida do financeiro, que cuida do comercial, que cuida do marketing, tem uma área específica para que cuida, por exemplo, do nosso programa de sócio-torcedor, que é o Camisa 7. E aí, o que tem mais proximidade com as questões jurídicas, a gente tem jurídicos que são distribuídos em matérias. Então, a gente tem o jurídico desportivo e o jurídico que é o que a gente chama de jurídico geral, que aí vai cuidar de todo o restante, vai cuidar da parte trabalhista, tributária, vai cuidar da parte de contratos, propriedade intelectual. Eu, quando cheguei ao Botafogo em julho do ano passado, apesar de já chegar nessa posição de ser uma empresa externa com um responsável técnico nomeado, eu sentava numa cadeira do jurídico. Então, eu não fazia as atividades do jurídico, mas eu sentava na cadeira do jurídico. Então, o meu contato maior no dia a dia era com eles e com a TI, né, com o nosso time de tecnologia, que é como a gente chama aqui. Então, era essa interface direta com os dois e, evidentemente, com as demais áreas da companhia, com gente de gestão, com camisa 7, com marketing, comunicação. Só que a gente fez um movimento no nosso organograma no início do ano, em que foi criada uma nova área, pensando nessa ideia justamente que o Fernando trouxe já da experiência também do Atlético Mineiro, do Galo, de ter uma área mais voltada para governança, para ISD, para relações institucionais em geral, relações governamentais é uma área muito presente. E aqui na SAF do Botafogo a gente chama de vice-presidência. E aí nessa vice-presidência a gente tem eu na função de encarregado, a gente tem uma pessoa, advogada, responsável pelo compliance, nós temos uma pessoa que é técnica em segurança do trabalho, nós temos um profissional que é responsável pelo relacionamento com as torcidas, então a gente tem um profissional dedicado para isso, talvez vocês tenham já acompanhado aí alguns movimentos bem emblemáticos da torcida do Botafogo, com mosaicos
que são aí maravilhosos, obras de arte. Agora a gente teve até um caso interessante, foi um primeiro grande mosaico fora do nosso estádio, fora do estádio Newton Santos. Então, a gente tem agora essa área de vice-presidência buscando estar à frente desses assuntos de ESG, assuntos de governança, assuntos de compliance, como a gente está trazendo aqui também hoje, e um nosso vice-presidente e um assessor da vice-presidência. Então, é legal que a gente fez esse movimento de organograma para tentar cada vez mais ter essas expertises distribuídas entre profissionais, e eu hoje estou aqui responsável pela parte de LGPD, enquanto encarregado, numa função muito mais de consultoria também às áreas, e acabo ajudando também no apoio mais residual à área de compliance. Então, tem alguns temas que a gente precisa avançar, que a gente está avançando, que a gente enxerga até no próprio Atlético Mineiro com um benchmark. Queria até trazer aqui, foge um pouquinho da nossa apresentação, mas eu achei muito legal, Fernando, não sei se você esteve envolvido nisso, mas já fica aqui a minha parabenização ao regulamento de uso da Arena MRV. Achei super legal a forma como vocês fizeram. E tudo, eu já tinha visto também sobre o programa, se eu não estou errado, o programa de integridade de vocês leva o nome de ético, não é? De atlético, achei isso bacana também. Mas a gente estava olhando, assim, como benchmark, o regulamento de uso da Arena da MRV. E é muito legal a forma como vocês usam questões das imagens, com também questão do texto. Então, aquela coisa um pouquinho mais jurídica, mas ao mesmo tempo mais fácil de digerir. Então, é legal como tangencia. A gente vai falar de conformidade, compliance e conformidade às leis, aí entra LGPD, que é o nosso assunto hoje. Mas é bacana ver como é que vocês têm essa visão aí no Atlético, e eu pude falar um pouquinho aqui como é que é estruturado aqui na SAF do Botafogo também. Feito, já vou emendar numa próxima pergunta. Então, eu vou direcionar ela para o Fernando, mas naquele esquema que a gente já conversou. Eu queria saber quais são os principais aspectos que o clube tem que levar em conta para se adequar à LGPD. Ou seja, quais os elementos que têm que ser adequados e o que precisa ser feito aí nos bastidores. Olha, como aqui a minha cabeça tem alguns chapéus, né? Eu tento juntar os temas no máximo possível, né? Então, aqui eu sempre falei com o pessoal que a gente ia sempre estar inadequado se a gente não fizesse um mapeamento dos processos. A gente precisava começar a entender os processos do clube, e eu juntei esse mapeamento de processos com a ideia do mapeamento de dados. Então, vim entendendo os processos e entendendo quais tinham dados pessoais e não tinham, para eu mapear esses dados dentro desses processos. Então, assim, a gente tem o que eu chamo aqui de controle de vitrine, que é importante, que é ter uma política, ter um portal, um canal de comunicação, de DPO nomeado, um banner de cookie, esse tipo de questão que fica ali do lado de fora, né? Vocês entram no site, vão ver lá um consentimento, uma gestão de consentimento, mas para os controles internos de privacidade, eu sempre sugiro começar pelo mapeamento de dados, para você entender o que você tem, entender as áreas, entender o que as áreas estão fazendo, que a partir disso você consegue começar a trabalhar de fato. Então, você vai entender os riscos do seu tratamento de dados, você vai poder entender ali as bases legais, né? Você vai poder definir as bases legais, poder verificar se algum tratamento de dados é legítimo ou não, se é importante. Vai começar a entender se os princípios estão sendo entendidos. Por exemplo, se você tem ali transparência no seu tratamento de dados, se tem algum tratamento de dados que o seu titular precisa saber e você não está falando, se você está, de fato, cumprindo um requisito de uma base legal, se você precisa fazer um relatório de impacto, se você está aplicando os princípios adequadamente, por exemplo, o princípio da necessidade, o princípio do mínimo necessário, né? Então, assim, estou tratando ali, por exemplo, vou dar um aspecto prático nosso sócio torcedor, a gente pergunta o manequim do cara, tamanho da roupa. Aí, pô, para que você quer saber o tamanho da minha roupa? Isso não é invasivo? Não, porque a gente pode sortear camisas e oferecer ali o tamanho. E a gente tem um sócio torcedor, que é o Forte Vingador, que ganha uma camisa por ano. Então, a gente precisa saber o tamanho da camisa daquela pessoa para a pessoa ganhar aquela camisa.
E a gente precisa saber o gênero da pessoa para dividir a camisa entre masculino e feminino. Agora, por exemplo, orientação sexual, questões políticas, a gente não tem necessidade de saber. Então, para que a gente perguntaria? Não perguntamos, mas se fosse o caso, ou algum dado a mais. Agora, por exemplo, a gente está. CPF está virando, né, um dado único. Então, eu já venho perguntando para o pessoal: será que a gente precisa ter identidade das pessoas? Será que não é melhor limpar isso? A gente vem amadurecendo nesse sentido. Tratamentos que são complexos, por exemplo, de menor. Então, a gente tem menor, mas quando é criança é mais complicado. E aí tem um enunciado da NPD, mas a gente ainda não tem chão para pisar também. Esse tipo de coisa você só vai entender quando você estiver mapeando os dados. Não adianta, eu até brinco com o pessoal, né? Quando a gente entrou aqui, vamos fazer um gap analysis, velho. Se eu fazer gap analysis, você não tem nada, o gap analysis é nada. Então, levanta, beleza, levantar os controles que precisa, mas a gente já sabe para onde a gente tem que ir, vamos mapear. E também entender a parte técnica, né? Os controles técnicos de TI, ali, segurança da informação. A gente tem a parte de segurança da informação, processos e pessoas, né, que a gente trabalha, mas também tem a parte técnica que é extremamente complexa e assim, demanda tempo e demanda recursos, né? E aí a gente agora com a NMRV, a gente tem o nosso plano de tecnologia é gigantesco, tanto que a gente foi o único case do Brasil aí na Conferência Internacional da Cisco. A gente chegou a ser finalista do plano de tecnologia. Mas quanto mais tecnológico, mais porta de entrada de invasão você tem. Então, o plano de segurança da informação da NMRV também é gigantesco. A gente tem um ecossistema muito, muito grande para lidar e você precisa, a partir do mapeamento de dados, entender se aquele plano de segurança ali está atingindo nos seus processos. E se não tiver, você precisa ir se adequando para encaixá-los ali. Então, a gente foi esse caminho que a gente fez. A gente mapeou os. O Fernando caiu? Acho que ele caiu, peraí, vamos tentar falar. Já tá voltando. Voltou. Cair. Não, não estou na rede da RNMRV, por isso a internet está um pouco ruim. Se a gente estivesse lá, estava um pouquinho melhor, mas estou em casa hoje. Amanhã eu vou estar na RNMRV para trabalhar no jogo, mas hoje eu não estou. Pelo menos um dia de folga na minha agenda. Mas a gente começou por aí. A partir do mapeamento dos dados, a gente entendeu o que a gente precisava cumprir e ir fazendo. Então, a gente fez um plano de adequação pelas áreas e o plano de adequação do DPO, né? Você precisa entender o nível de risco, você precisa ver se tem ali relatórios de impacto a serem feitos, se as bases legais estão adequadas. A gente fez uma rodada até de rever alguns consentimentos, rever alguns legítimos interesses também. Eu começaria por aí, né? Tem só o compliance e LGPD nisso é parecido. Todo mundo quer começar por onde aparece, né? Você quer começar com código, com política, com banner de cookie, com portal, e o compliance é a mesma coisa, quer o canal de denúncia, quer o código de conduta, porque é aquilo que vai aparecer ali. Mas se você bota, por exemplo, o canal de comunicação com titular e não tem um processo para atender aquela solicitação, vai te dar um problema. Então, você precisa ter um passo a passo ali de como você vai atender a solicitação do seu titular. Do mesmo jeito, se você tem um canal de denúncia e não tem uma política ali para apurar as denúncias e fazer um trabalho também de proteção do denunciante, você vai acabar se expondo mais do que resolvendo o problema. Então, eu prefiro começar do mapeamento e depois ir para fora, porque se você expõe, ainda mais em clube de futebol, que é um negócio que está sendo monitorado por milhões de pessoas, tem um interesse público grande, tem mídia, você vai se expor sem estar preparado, acaba virando contra você. No primeiro momento vai ter Twitter, lá o tweet do pessoal elogiando, vai ter imprensa elogiando, vai ficar todo mundo feliz. No primeiro problema você está exposto, aí já todo mundo te odeia de novo.
Então, tem que ter esse cuidado. Boa. Se eu puder complementar, muito nessa linha do mapeamento, acho que se eu tivesse que definir uma conformidade com a LGPD em 2 palavras, eu definiria entre autoconhecimento e documentação. Autoconhecimento no sentido de não tem como estar em conformidade se eu não souber meus processos, exatamente na linha do que o Fernando falou, e documentação no sentido de a gente tem uma responsabilidade regulatória, a gente tem que ter mapeado, identificado, atribuído bases legais, verificados e até produzidos documentos como foram mencionados. E aí a gente enfrenta alguns desafios ainda, tá? De uma lei que já não é tão nova, mas ainda está em desenvolvimento. E tem um ponto que eu acho, no mínimo, curioso. Quando a gente fala sobre mapeamento de dados, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela divulgou um relatório simplificado para mapeamento de dados. Só que não foi divulgado completo. Então a gente tem uma situação que a gente tem um simplificado, mas a gente não tem um completo. Aqui no Botafogo a gente usa como benchmark, por exemplo, a forma como a Autoridade Nacional de Portugal sugere que os seus responsáveis pelos tratamentos lá, né, os nossos agentes por tratamento aqui, façam mapeamento dos dados, façam indicação de base legal, de finalidade, de fluxo do tratamento em si. Mas é algo que a gente ainda precisa ter uma maior maturidade a nível regulatório para que a gente tenha até mais segurança jurídica sobre o que está sendo cumprido com relação ao LGPD e o que não está sendo. Então, existe um desafio, que é um desafio de um ponto de vista jurídico-regulatório, e tem um desafio diário a nível de processo, porque, em linha com o que o Fernando falou, é uma atividade que você não resolve com 1 ou 2 pessoas. Você resolve com integração de todas as áreas. Para eu saber quais são os processos, eu preciso saber o que as áreas estão demandando de dados, quais são os fluxos que elas estão tratando, de que forma elas estão consultando, quem está tendo acesso, quem não tem. Então, é um trabalho que não é a 2 mãos, não é 4, é com todo mundo envolvido. Então, também não é só com liderança. Não adianta só chegar e envolver, né? Porque a gente fala muito sobre envolvimento de alta direção, envolvimento de tomadores de decisão. Mas não adianta, porque se eu tenho alguém que está no que a gente brinca que é o chão de fábrica, acessando algum dado, dando algum tratamento a ele que a gente não tem conhecimento e isso não aparece no mapeamento, já tem aí uma possível não conformidade também. Então, é um trabalho que ele é exaustivo e é um trabalho também que é legal sempre a gente ressaltar que ele tem início, ele tem meio, mas ele não tem fim. Não, assim, pessoal, fiquem atentos se vocês ouvirem em algum momento assim, a minha empresa está adequada à LGPD. Que isso não existe, por quê? Porque é um processo de adequação contínuo. Entrou alguém novo, essa pessoa precisa passar por um treinamento, essa pessoa precisa estar inserida dentro do programa de governança em privacidade. Então, existem altos padrões de conformidade, mas não existe um selo de estou adequado e a vida agora está resolvida, vamos para o próximo desafio. Tá? Então, acho que dentro dessa linha que o Fernando falou, concordo, o mapeamento dos dados ele é fundamental, é algo contínuo, é algo de monitoramento periódico, de revisão, de atualização periódica, sem dúvida. Obrigado. Perfeito. E vocês dois citaram algumas vezes que a LGPD ainda é algo muito recente, então é até difícil de falar em dados momentos. Eu queria saber se, diante dessa dificuldade, voltando até no tópico do encarregado, né, do DPO, como que fica a obrigatoriedade dos clubes de ter essa figura, de ter esse tratamento, qual que é a vantagem de ter, enfim, eu queria primeiro falar com o Alan, né, e depois passar a palavra para o Fernando. Beleza, obrigado, Felipe. Pela literalidade da lei e só da LGPD em si, qualquer agente de tratamento que esteja sujeito à aplicação da lei, e aí o escopo de atuação, tanto material quanto territorial, muito amplo, precisa designar um encarregado. Então, assim, por linhas gerais, qualquer empresa, a gente está aqui falando mais de setor empresarial, qualquer empresa precisaria nomear um encarregado. Só que a lei tinha dado à ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a possibilidade de regular sobre hipóteses de dispensa de designação. Isso foi feito por uma resolução, a resolução do Conselho Diretor da ANPD número 2, que criou uma figura chamada de agente de tratamento de pequeno porte. E lá ela listou. E ela fez até referência com outras leis que tratam de direito empresarial. Ali complementar 123, que fala das microempresas, das empresas de pequeno porte. Ali complementar 182, que fala das startups. Então, ela criou alguns exemplos de agentes de tratamento que estariam dispensados da nomeação de um encarregado. No meu caso aqui, no Botafogo, para o caso do Atlético Mineiro, como nós somos sociedades anônimas, a gente não entra dentro desse espectro aí de dispensa. Tá? Então, para as sociedades anônimas, eu não tenho nenhum tipo de dúvida de que é obrigatório a nomeação.
pela literalidade da LGPD e por não estar abrangido pelo escopo dessa resolução do Conselho Diretor. Até haveria uma possibilidade de uma SAF, de uma Sociedade Anônima de Futebol, não ser obrigada a designar um BPO, se a gente fosse pensar num critério de enquadramento como startup. Ali, complementar 182, ela cria um limite máximo de faturamento, mas que, salvo engano, está na casa de 18 milhões. Então, assim, tá muito longe da realidade dos principais clubes brasileiros, uma receita anual de 18 milhões, muito baixo. Se a gente for pegar só, às vezes, o programa de sócio-torcedor já gera mais receita do que isso. Então, assim, a grosso modo, eu poderia dizer que todas as SAFs são obrigadas a nomear um encarregado. E aí, pensando naquelas que não são SAFs, eu vejo uma dúvida a nível de interpretação desse normativo, porque lá menciona como agente de tratamento de pequeno porte as pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, tem uma menção lá a isso, e pensando nas associações, pela definição clássica do próprio Código Civil, estaria dentro desse escopo. Mas, ao mesmo tempo, a resolução fala que quem tem um tratamento de dados com fluxo grande, ou seja, que tem uma grande exposição a dados, precisaria nomear um encarregado. E quando a gente fala de futebol, a gente fala de algumas bases de dados bem representativas. A gente fala sobre acesso ao estádio, a gente fala sobre programa de sócio-torcedor, a gente fala sobre loja oficial, sobre e-commerce. Então, a bem da verdade, eu acho bem difícil a gente enxergar algum cenário de um clube de atuação nacional, independentemente da série C, B ou A, estar dispensado de nomear um encarregado. Me parece, tá? Essa é a opinião pessoal, que todos os clubes que têm apelo popular precisam ter um encarregado, não tem como fugir disso. E aí pode ser alguém que já faça parte do corpo de colaboradores, eventualmente até acumulando funções, como a gente já debateu aqui, alguém externo, pessoa física, pessoa jurídica. Então, formas de designar, a gente tem aí várias, mas eu acho difícil fugir hoje no futebol, tá? Então, pensando aí em clubes de maior apelo, diria que é obrigatório para todos eles. Não sei qual a opinião do Fernando sobre. Eu vou na mesma opinião sua, Alan. Eu não enxergo aí, a não ser que seja um clube assim de pouca expressão mesmo, assim, um clube bem pequeno que consiga se enquadrar dentro desse cenário de startup ou de uma organização sem fins lucrativos, com poucos torcedores. Então, assim, talvez clubes até sem divisão nacional se enquadrariam, mas eu acho que, por exemplo, você tem clubes de grande apelo popular que hoje jogam Série C, Série D, como, por exemplo, Náutico, Santa Cruz, o JEC. Então, são clubes Paraná, são clubes assim com grande apelo nacional que estão num momento ruim. Então, acho que eles não conseguiriam escapar, mas pegando assim clubes bem de pequena expressão mesmo, assim, eu não consigo nem citar assim, correndo o risco de ofender, né? Mas se você pegar até clubes formadores, assim, só de formação, talvez consigam escapar, mas temos clubes, assim, por exemplo, o Juventus da Moca, um clube de grande apelo, que hoje não tem tanta projeção nacional, mas é um clube que eu acho que não conseguiu escapar, só dando outro exemplo. Então, talvez clubes, sim, de estados que não tenham tanta tradição no futebol consigam entrar dentro desse cenário. Mas, de qualquer forma, eu acho que até para esses clubes é importante ter essa figura, porque demonstra mais segurança. Então, assim, o Alan deve passar pela mesma coisa aqui. Então, você vai conversar com um parceiro, com um patrocinador, o cara sempre vai puxar esse assunto. Se você não tiver adequado, você vai começar a ter problema, porque o cara vai precificar o risco. Talvez a gente ainda não vive um momento de valorizar. Então, o cara está cumprindo ali, ele te pediu, mas eu vou pagar mais por isso, mas ele diminui. Então, se você vale X e não tem o mínimo de adequação, se você não passa segurança para ele, ele vai precificar o risco, vai diminuir. Ou ele não vai querer fazer algum trabalho, assim, agora me fugiu o nome que o pessoal do marketing chama, mas algum projeto de marketing, alguma ativação, era essa a palavra, alguma ativação de marca ali, porque não tem segurança. Então, a gente aqui, pelo menos, tô sempre aqui na discussão, e já chegamos no momento da gente começar
a exigir de patrocinador nosso certos controles, porque a gente, por exemplo, a gente não compartilha dados. A gente não gosta de vou pegar meu dado do meu torcedor e vou passar para o meu patrocinador. A gente não faz. A gente hoje usa uma API. Chama na API se o cara tiver na base do nosso patrocinador, a partir da nossa base, aí a API vai apontar lá. Porque a gente não gosta de ficar passando por planilha. Assim, no começo do trabalho eu tinha pânico. Eu via a planilha sendo passada, eu ficava louco. Aí eu comecei, ó, planilha no WhatsApp. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, então a gente vai para o e-mail. Não, e-mail não, gente. Vamos criar um link seguro, que aquela planilha fica dentro daquele link ali, com senha, e só pessoas com acesso. Você vai no WhatsApp e fala assim, fulano, planilha está no link. A pessoa entra no link. Acabou. Muito mais seguro. E aí a gente chegou no momento agora, tem a API, a nossa API está pronta, o cara só tem que construir o outro lado dele para chamar a nossa API. E a gente fez uma linguagem bem simples, justamente para não ter esforço ali do outro lado. E isso já, assim, os caras já conversam com a gente em outro tom. Eu vejo também uma diferença muito grande, que às vezes algum parceiro vem falando com você de uma forma, esperando que você não tenha ali aquela figura. Fala, não, vou chamar meu DPO aqui. Aí o cara já muda a conversa já fica muito mais fácil. Quando você começa a mostrar ali que você tem entendimento do assunto e tem um preparo ali, tem um trabalho sendo feito. Eu vejo muito benefício com isso. Fora a segurança, né? No futebol, você conviver com esse tipo de coisa, se você tem algum incidente de segurança, é muito difícil, porque é muito exposição midiática. Então, você apanha muito, você toma muito calor. Então, se você sofre isso e ainda tem. Eu falo com o pessoal, o futebol, a gente vive de resultado aleatório. Então, futebol, você pode fazer tudo certo, ter o melhor time, ou você vai perder. Você pode ter um time fortíssimo que vai perder para um time de Série D. Em outros esportes, quando tem uma disputa de dois times com muita diferença técnica, a chance de derrota é muito baixa. No futebol não é. Então, você convive com esse grau de risco no negócio. A sua receita está muito baseada nesse resultado. Você deixar a outra parte do trabalho aleatória também é loucura, porque você pode conviver com incidente de segurança de dados junto com uma derrota cachapante para um time tecnicamente inferior. E aí, velho, quando o time perde, o Alan deve sentir isso também, quando o time perde, tudo é ruim. Tudo é ruim. O, tra... o pessoal caça motivo para criticar o clube. Então o cara fica nervoso. Aqui a gente tudo vira assunto. Aí o gramado vira assunto, a acústica vira assunto, a cor da organizada vira assunto, o compliance vira assunto. Então, para diminuir esse tipo de risco, a gente precisa trabalhar no corporativo ali forte e deixa o aleatório para as quatro linhas, sabe? Perfeito. Vou já partir para a próxima pergunta. Pode começar por você dessa vez, Fernando. Queria saber quais são as possíveis punições dos clubes que não estão seguindo o LGPD. As possíveis punições são todas as punições que estão previstas na LGPD, né? Desde uma advertência até um bloqueio, suspensão, tratamento de dados. Um ponto que eu acho bom a gente frisar é que todo mundo tem medo da multa pecuniária, né? Perder dinheiro. Mas eu vejo muito pior é uma suspensão, um bloqueio de tratamento de dados ali, uma base. Então, você imagina, você faz alguma coisa com o seu sócio-torcedor e você é punido naquela base do sócio-torcedor, você não pode mais mexer com o sócio-torcedor. Para a gente aqui, a nossa meta de receita para esse ano de sócio-torcedor são 36 milhões de reais. Dificilmente a NPD vai aplicar uma multa dessa magnitude de cara. Até porque o limite da multa é 50. Então, você pode tomar ali a tendência de crescimento desse tipo de receita, você pode tomar uma suspensão no limite máximo da
da multa, porque bloqueou ali a sua base de dados. Então, esse é o meu maior receio. As punições elas são advertência, suspensão, bloqueio, multa. Se eu esqueci de alguma, Alan, você complementa aí me lembrando. E todos os clubes estão expostos às mesmas punições que qualquer outra empresa. Mas eu, particularmente, o meu medo maior é a suspensão do tratamento de dados. Suspensão ou bloqueio. É o que eu mais tenho medo. Eu tenho mais medo disso do que da multa. A multa dá para a gente recorrer ali, discutir judicialmente se ela é alta ou não, dá para trabalhar ela, gerir ela. Claro que não é adequado, mas dá para gerir. Você toma uma suspensão, um bloqueio, até você discutir, você já está bloqueado. Então já acaba com o seu trabalho, desmonta tudo. Essa é o que eu tenho mais medo. Concordo 100%, a nível de operação seria temerário isso acontecer. E até queria fazer um link aqui, porque quando a gente pensa em sanção, quando a gente pensa em algum problema que pode ser decorrente, é bom que a gente se separe daquilo que está previsto na lei de vários outros problemas que tem a partir da não conformidade. Então, nessa linha do bloqueio, além do bloqueio, um segundo grande problema seria o dano à imagem, né? Uma publicização de uma decisão como essa, em que a gente tivesse impedido de utilizar alguma determinada base de dados, poxa, o prejuízo à imagem disso, a nível imaterial, intangível, é difícil até da gente especificar. E é legal vocês terem em mente também que o risco de conformidade, ele tem esse risco administrativo, que são as multas aplicáveis pela ANPD, que ainda são raríssimas no Brasil, tá? A gente teve algumas decisões já de processos fiscalizatórios, mas até agora a gente teve uma aplicação de uma multa que foi inclusive no teto da multa, mas que foi de R$14 mil. Teto porque leva em consideração também o faturamento do agente envolvido, e no caso era um agente enquadrado como ME, que tinha um faturamento baixo. Tá? Então, assim, a nível de grandes multas a gente ainda não tem no Brasil, muito embora você tenha toda a base legal que autorizasse a ANPD a aplicar, mas eu vejo até como o nosso grande risco hoje, a nível de imposição de alguma penalidade pecuniária, né? Eu concordo que o principal não é nem pecuniário, estou 100% em linha disso, mas eu acho que pior do que as multas hoje são o nível de exposição no judiciário. Por quê? Porque quando a gente fala de aplicação de multa, isso está concentrado, né, das sanções administrativas, isso está concentrado na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando a gente fala em judiciário, isso é pulverizado. Qualquer pessoa que queira promover alguma ação em face de um clube de futebol tem acesso à justiça, direito fundamental da nossa Constituição. E, em especial, os casos que envolvem LGPD, em geral, eles têm uma precificação pelo próprio autor de uma ação menor. Então, a gente fala de juizado especial civil, em que eu não tenho custas para você poder ajuizar, eu não tenho honorários de sucumbência se eu perder. Você tem um incentivo muito grande a uma judicialização de processos com relação à matéria de LGPD. Então, o custo que você tem envolvido, por mais que você esteja adequado, é o custo de defesa que você tem envolvido, de você provar que você tem a adoção das melhores práticas, que você não está em desconformidade com a lei. Essa, para mim, acaba sendo aí a maior bomba relógio, né? Tirando a parte que eu concordo também de não poder utilizar as bases de dados, mas eu acho muito pior, do ponto de vista pecuniário, essa potencial contingência que vem de uma ação judicial do que hoje uma multa da ANPD, pelo estágio que a gente está, num papel da ANPD muito mais educativo, olhando muito mais atentamente ao poder público, olhando muito mais atentamente às big techs. Então, acho que a gente vai chegar nesse momento ainda, da multa pecuniária ser algo para a gente estar atento, mas eu acho que esse momento ainda não é agora. O que eu vejo agora como iminente é justamente essa responsabilidade judicial e, claro, também o grande problema, relacionamento com parceiros comerciais. Foi até uma parte da fala do Fernando na pergunta anterior, e a gente passou um caso aqui que foi curioso. O jurídico estava negociando um contrato, e o jurídico estava negociando nesse contrato algumas alterações de cláusulas. E aí, esse nosso prestador, esse nosso parceiro, na verdade, ele falou assim, olha, mas é quase que um modelo padrão que eu utilizo. Fulano, Beltrano, Ciclano aceitaram, só vocês estão querendo mexer nisso. E eles foram até mim e pediram um parecer para que eu opinasse se poderia seguir a partir daquilo. E eu dei um parecer em conta encarregado e eles juntaram para o parceiro comercial aceitou todos os nossos pedidos. Ou seja, no momento em que teve o envolvimento do DPO na conversa, na linha do que o Fernando falou, trouxe até mais credibilidade para a gente, para os nossos pedidos de alteração numa negociação, e acabou facilitando. O jurídico iria
bater o pé com relação a isso, mas a negociação estava travada. Quando veio um parecer nosso aqui enquanto BPO, a coisa avançou. Então, assim, o que eu quero trazer é estar adequado, muito mais do que o buscar esforço de adequação, né? Porque não existe estar adequado, como eu falei para vocês, não tem um selo, mas buscar esforço de adequação vamos ajudar a prevenir a imposição de sanções, mitigar eventuais aplicações, tanto a nível administrativo quanto a nível judicial, mas também traz essa credibilidade no mercado, que para mim é mais importante do que qualquer sanção. Tá? A confiança do torcedor, a confiança do parceiro, para mim, é muito mais relevante do que eventual sanção, na linha até do que já tem sido dito aqui. Ótima resposta dos dois, gostei muito. Já indo para a próxima pergunta, então, essa daí eu acho que eu quero ouvir muito dos dois também. Aproveitando a deixa aí das telas de fundo, mais uma vez, muito bom, queria perguntar sobre o projeto Estádio Seguro. Tanto o Atlético quanto o Botafogo estão se preparando para isso, como que isso está se desenvolvendo, qual que é a perspectiva nesse sentido. Aí pode começar o Alan dessa vez. Beleza, ótimo. Vamos lá, para a gente poder falar sobre o projeto Estádio Seguro, tá? Que é uma iniciativa do poder público junto da CBF e que tem envolvimento dos clubes. Eu queria falar antes sobre dar um passo anterior, falar sobre a Lei Geral do Esporte, tá? A Lei Geral do Esporte ela criou uma obrigação para as arenas dos principais clubes do Brasil, né? Que tem uma capacidade grande, como é o nosso estádio, que recebe 40 mil pessoas, que é a obrigatoriedade de você ter a identificação biométrica das pessoas que acessam o estádio. Então, assim como alguns estádios já fizeram, o Botafogo avançou num parceiro que, se eu não estou enganado, é até coincidente entre Atlético e Botafogo, que é a BPAS. A gente fez a contratação de um parceiro para o reconhecimento facial. Se estiver enganado, Fernando, me corrija, por favor. Mas a gente tem um parceiro técnico que faz a nossa solução de reconhecimento facial para acesso no estádio, e a gente já começou a implementar isso. Hoje ainda não é obrigatório dentro do estádio Newton Santos, estádio do Botafogo, mas vai se tornar até por uma obrigação legal. A gente tem aí um prazo de conformidade que a lei deu para a gente, de 2 anos. A gente já está se antecipando com relação a isso, então a gente vai ter aí o reconhecimento facial em breve se tornando a única forma de acesso ao estádio. Isso traz uma série de benefícios para a gente. Primeiro benefício, assim, mais imediato, combate ao cambismo. Né? Então, a questão de você ter pessoas comprando ingressos, o que hoje já é cada vez mais difícil, porque a gente já tem identificação da pessoa com base na nossa tiqueteira. A gente tem uma empresa que presta serviço para a gente de tiqueteira, que é a Ingresse aqui no Botafogo. Você precisa fazer um cadastro lá, você precisa se identificar. Então, o cambismo hoje já está reduzido, mas quando a gente tiver 100% implementado o reconhecimento facial, uma primeira vantagem vai ser isso. Segunda vantagem é identificação de infratores. E a gente está falando aqui de infratores a nível criminoso, tanto com crimes à honra, à imagem, como também crimes de patrimônio, né? Pessoas que eventualmente compareçam ao estádio e têm algum tipo de depredação. Isso vai ser ainda mais fácil de você conseguir identificar quem acessou o estádio e eventual punição a essas pessoas. Quando a gente fala do projeto Estádio Seguro, já dá um passo além. A ideia do projeto é utilizar esse reconhecimento do acesso também para outras finalidades, que me parecem totalmente legítimas, mas que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Que é, por exemplo, alguma pessoa que está sendo procurada pela polícia e tenta acessar o estádio. Uma vez que ela tente acessar o estádio, a gente consegue identificar essa pessoa e encaminhar ela para a autoridade policial. Então, alguém que está sendo procurado porque cometeu algum crime, alguém que está sendo procurado porque está devendo pensão alimentícia, por exemplo, que é uma hipótese de prisão civil. Então, o projeto Estádio Seguro, a nível de mérito, eu enxergo ele de uma maneira muito positiva, mas ele traz preocupações para a gente aqui em matéria de privacidade e proteção de dados enorme, e também em matérias jurídicas em geral. Né? Então, você tem um envolvimento aí de outros times que são importantes. Sendo muito honesto, tá? Eu gosto de ser transparente aqui. Eu vou falar agora, tirando o chapéu até de instituição, tá? Porque a gente está contando um pouco aqui do nosso dia a dia, mas falando do chapéu sobre Alan Turano, tá? Então, fazendo esse disclaimer aqui básico que a gente costuma fazer. Eu participei de uma reunião para o Estádio Seguro, tenho um grupo no WhatsApp. Acho que ainda tem muita coisa para evoluir, tá? Então, talvez alguns clubes já venham aderir, já venham implementar, já venham efetivamente a estar bem próximo disso, mas a nível aqui do meu chapéu, porque a gente tem outras pessoas da equipe que participam de reuniões também, nosso líder de tecnologia, por exemplo.
mas acho que tem um caminho longo ainda pela frente para a gente ter a implementação do projeto Estado Seguro. Essa é a opinião que eu tenho aqui a nível pessoal, muito embora eu veja muito mérito, tem muita coisa ainda que eu enxergo que é necessário alinhar para que, de fato, seja um projeto de Estado seguro e para que a gente tenha processos para evitar, inclusive, situações que caso exponha alguém a um vexame, ou situações injustas com alguma pessoa. Imagina, eu restringir alguém por alguma falha nessa identificação da pessoa. Então, tem uma série de preocupações para a gente tratar, eu vejo mérito, mas acho que tem um caminho longo ainda pela frente. Não sei qual a opinião do Fernando sobre. Novamente, Alan, nossa opinião vai muito parecida. A, a gente tem uma questão contratual aqui, que eu não posso dar muito detalhes, da questão do reconhecimento biométrico. A BPS é a parceira, mas a gente tem outras questões contratuais para conseguir avançar 100% com a BPS. A BPS, na verdade, é a parceira da nossa etiqueteira. Por contrato, a nossa etiqueteira vai nos apoiar nesse trabalho do reconhecimento facial, biométrico, mas tem outras questões que eu não posso dar detalhes para a gente resolver ainda. A gente, hoje, a Lei Geral do Esporte deu uma segurança maior para a gente, ela obrigou a gente a fazer, então a gente tem que cumprir uma lei. Então, até por enquadramento de base legal, ficou mais confortável, porque antes a gente tinha que buscar outro enquadramento, que eu achava bem mais difícil de justificar. Teria que ser um legítimo interesse, creio eu, e aí necessitaria um esforço, né, para você comprovar esse legítimo interesse. Mas eu tenho uma preocupação, é uma tendência do Brasil, e está nesse aspecto, mas em outros aspectos também, uma transferência de responsabilidade do poder público para a iniciativa privada. Eu acho que a iniciativa privada tem que contribuir com o desenvolvimento, tem vários outros pontos, né? Mas o poder público tem que ser responsável pelas suas questões. Então, a gente vê no futebol, por exemplo, uma transferência de responsabilidade da questão da gestão da violência. Então, a briga do lado de fora do estádio e tentam punir os clubes. Porque o poder público não resolve. Então, assim, vou tirar o chapéu institucional também, igual o Alan fez, o Fernando Monfardini falando. O Ministério Público não se dá o trabalho de buscar entender o futebol e nem buscar entender a violência. Os caras ficam presos dentro do gabinete deles, dando as canetadas para transferir responsabilidade ou para aparecer. Desculpa falar dessa forma, mas às vezes eu vejo muitas ações envolvendo futebol que, por conta do prestígio e do tamanho da exposição que tem um clube de futebol, muitos agentes públicos fazem isso para poder aparecer. E essa transferência de responsabilidade é gravíssima, porque a gente não resolve, a gente já tentou de tudo e a violência no estádio não é resolvida. Então, você bota a torcida única, eles se matam do lado de fora do estádio. Tudo que você faz, a violência continua. Por quê? Porque o país é violento. E a responsabilidade de resolver a violência do país não é nossa, é do ente público. Ele, pelo menos, tem que liderar. Claro que existem responsabilidades compartilhadas, mas o poder público tem que liderar esse assunto. Eu posso rodar campanha de conscientização, a gente pode dar o exemplo que for, mas se o poder público não agir, fica difícil. E eu me preocupo com essa questão porque eles estão buscando uma forma de achar pessoas foragidas a partir dos clubes. E se a pessoa está foragida, ou se a pessoa fugiu de um presídio, ou ela tem um mandado de prisão e não foi encontrada, isso é por ineficiência do poder público. E transferir essa responsabilidade para a gente pode causar um problema para nós, porque se a gente identifica de forma errada uma pessoa, quem vai ser responsabilizado é o clube, o poder público não vai se responsabilizar. A gente viu o que aconteceu no Sergipe, tem vários problemas de tecnologia. A minha preocupação com a BPES é menor, porque é uma tecnologia brasileira, estruturada para as nossas questões aqui, mas se você pega empresas de fora, eles vão estar baseados em questões raciais, inclusive gravíssimas. E aí a gente vai transferir
aquele problema que a gente tem de reconhecimento de pessoas, de testemunhos, que várias pessoas são presas de forma errada por conta de racismo, para a tecnologia. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu não me sinto confortável em ficar compartilhando esse tipo de dado com um ente público, porque se eles fizerem algo errado dentro do estádio, a responsabilidade é nossa. E eu não quero ser responsável por ser injusto com o torcedor. Então, eu tenho essa preocupação. E eu acho que o poder público precisa assumir as suas responsabilidades e, e não transferir para os outros. E daqui a pouco, assim, começa com o estádio, daqui a pouco todas as empresas, todos os prédios vão ter que ter isso, a gente vai virar o 1984. E vai ser uma invasão de privacidade geral, ninguém mais vai ter privacidade e o poder público vai poder fazer o que quiser com você. Então, eu tenho esse desconforto com essas questões. Eu acho que o reconhecimento facial, bem gerido ali dentro do estádio, pode ter os benefícios. O Alan já citou a maioria, a gente pode identificar infratores dentro do estádio, a gente pode combater o cambismo, a gente pode até procurar ressarcimento em questões patrimoniais, mas essa questão policial a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Perfeito, eu assino embaixo totalmente. É uma preocupação muito grande, porque se a gente errar uma vez, pode ter acertado 300, errou uma vez, já é um problema enorme para várias coisas, a experiência da pessoa, não dá nem para definir isso, então é uma preocupação realmente enorme. Acho que tem muito avanço ainda para discutir, não pode ser uma política top-down, decide em cima e manda a gente aplicar, e nem eu acho que é essa a proposta, tá? A proposta, pelo que eu entendi, do que eu acompanhei, novamente participei de uma reunião nisso, então tem muita coisa que está sendo tratada, e ao que parece, alguns clubes não estão sendo envolvidos, ou não, nenhum clube está sendo envolvido, mas vai ser algo de adesão facultativa, tá? Então, assim, ao passo que a Lei Geral do Esporte traz uma obrigação para a gente, e aí todos os clubes vão ter que cumprir, o projeto Estádio Seguro em si me parece algo que inicialmente vai ser de adesão facultativa, e enquanto a gente não tiver realmente a segurança sobre a forma como vai ser implementado, sobre esse compartilhamento de base de dados, sobre até atualização da base de dados. Eu posso dar um exemplo, assim, imagina que alguém não pagou uma pensão alimentícia, só que 2 semanas antes do jogo a pessoa honrou com as suas obrigações e está agora livre disso, só que a base de dados não foi atualizada. E aí eu vou impedir a pessoa de entrar no estádio. Então, assim, a chance de dar problema é enorme, enorme, enorme. E sobre a questão da base legal, só fazer uma contribuição, a gente debateu bastante isso aqui a nível interno. Acho também que a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral do Esporte, ter previsto isso, deu uma segurança e um conforto muito grande para a gente, mas a gente discutia até outras bases como proteção da vida, incolumidade física de terceiro, principalmente quando a gente pensa nessa questão de identificação de infratores, né, de pessoas que eventualmente, enfim, cometam algum ilícito, algum crime, alguma tentativa de crime contra a vida dentro do estádio. Mas, sem dúvida, ter a Lei Geral do Esporte nos deu uma segurança muito grande, e até um paralelo assim curioso. O Fernando mencionou numa parte aí da fala dele, das perguntas anteriores, que quando as coisas estão mal, a pessoa vão lá, vai no Twitter, xinga no Twitter, reclama, tudo é um problema. E a gente teve um caso aqui curioso de pessoas questionando a utilização da tecnologia de reconhecimento facial no estádio como sendo algo ilegal. E é justamente o contrário. A gente tem uma base legal que nos obriga a fazer isso, não é uma escolha. Eu não posso escolher, não vou fazer um investimento, porque isso é um ponto também importante. A política pública legislativa da Lei Geral do Esporte gerou um custo para os clubes. Nós temos um custo que não é barato de implementação dessa tecnologia. Você fazer uma identificação por QR Code, como a gente fazia. A etiqueteira gerava um QR Code, apresentava no nosso scanner e a pessoa entrava, é um custo. Você ter pessoas que fazem o acompanhamento, recebem treinamento, toda a tecnologia de tablet que a gente utiliza para poder fazer câmeras especiais, isso é um custo enorme. Então, assim, além de ser uma obrigação legal, isso onerou os clubes. A gente vê mérito, a gente vê vantagens, a gente vê, mas assim, não é uma questão também, assim, os clubes estão fazendo como se fosse fácil para eles. Demanda até um esforço muito grande interno para a gente também, mas eu confesso que eu enxergo muito menos reticente do que eu tenho escutado por aí o reconhecimento facial para acesso ao estádio. Eu vejo com muito mérito, e a gente tem aí alguns exemplos
de que a nível operacional já funcionaram muito bem. Eu já fui como visitante em outros estádios e o acesso foi muito rápido, por exemplo. Então, diminuiu, por exemplo, a filas em estádio. Então, tem muito mérito até para a experiência dos torcedores também. Então, eu confesso que eu sou fã até nisso, mas olho com cuidado os aspectos. Agora, quanto ao projeto Estádio Seguro, acho que a gente está super alinhado aqui sobre as cautelas que a gente tem que ter. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fernando. Para encerrar, então, e liberar o pessoal para o almoço, a gente viu que, de fato, o assunto é bem complexo, é algo muito novo, tem várias cautelas que têm que ser tomadas para que efetivamente funcione e tudo mais. Então, queria perguntar para vocês qual que seria a perspectiva dessa questão toda, da proteção de dados, da LGPD, do Estado seguro, se isso vai ficar enraizado, de fato, nos clubes, se vai ser algo natural, se ainda precisa ser muito trabalhado, o que vocês esperam do futuro? Pode começar o Fernando, tanto faz. Tá. Eu ia perguntar quem começa. Eu já sugeri ordem alfabética, mas tranquilo. Então, eu acho que a tendência, assim, a tendência das coisas assim como compliance, como LGPD e outras questões, é ser caminho sem volta, na minha opinião. Futebol tudo vai mais devagar, né? O futebol tem o seu próprio tempo. A gente fala que a LGPD ela é nova, mas ela é de 2018. Vai fazer 6 anos já. Tudo bem que adiaram a entrada em vigor, aquela coisa toda, mas é porque o Brasil ele vai mais devagar. Mas se você vê na Europa um movimento já para avançar na GDPR. Então, assim, eu acho que as pessoas estão criando uma consciência maior sobre seus dados, e isso vai gerar uma pressão nas organizações. A NPD ainda aqui engateando está se estruturando melhor para poder monitorar esses pontos. Então, eu vejo também outros poderes, né, o Judiciário, o PROCON, o Ministério Público atuando forte nisso, e uma pressão vinda dos patrocinadores, que eu acho que fortalece esse assunto. Então, eu acho que para os próximos anos a tendência é melhorar. Eu ainda acredito que vai melhorar por causa da dor. A gente ainda vai experimentar algum problema de privacidade. Infelizmente, é assim que o futebol anda ainda. E talvez isso é reflexo da nossa sociedade. As empresas também são dessa forma. Uns vão lá e cumprem pelo amor, pelo propósito, por razões comerciais, por fortalecimento de marca, de reputação. Outros pagam para ver. E aí, quando um paga para ver e gera um problema, os outros correm para não ser a próxima vítima, né? Então, eu acho que a gente já teve alguns vazamentos de dados em clube de futebol. O PPD ainda não estava em vigor, mas eu acho que a gente ainda vai enfrentar algum problema, seja um incidente de dados pessoais, seja uma invasão, um ransomware, alguma coisa do tipo em algum clube de futebol, e isso vai levantar um alerta. Não quero ser o agente do caos aqui, o mensageiro da morte, mas assim, a história não se repete, mas rima, né? Então, a gente já viu isso com outras coisas. Eu acho que com a privacidade pode ocorrer privacidade e segurança de informação, que as duas andam lado a lado. Vazamento de informação todo dia, né? Todo dia vaza alguma coisa de algum clube, mas um vazamento assim grande a gente não enfrentou nos últimos anos, mas eu acho que infelizmente vai acontecer. Espero que não seja nem com o Botafogo nem com o Galo, que seria injusto com a gente que está trabalhando aqui sobre o assunto acontecer alguma coisa, mas eu acho que isso pode ocorrer. Eu vejo também que é um caminho sem volta, até porque não é uma escolha. A gente tem uma lei tem que ser cumprida e a não conformidade com uma lei expõe as pessoas a sanções administrativas, judiciais, mas o principal que a gente tem debatido aqui, risco de imagem. Eu acho que
cada vez mais os nossos parceiros comerciais, eles esperam da gente conformidade, porque eles esperam também, a deles também é esperado conformidade, então a gente acaba tendo um ciclo virtuoso aí, em que um vai puxando o outro, um vai empurrando o outro. Então, realmente acho que é um caminho sem volta. Agora, claro, conscientização é sempre importante. Acho que é uma lei que ela entrou na consciência das pessoas, as pessoas sabem que a lei existe, mas tem um problema também. Muitas sabem que a lei existe, mas não entendem muito bem sobre a aplicação dela. Acho que, por exemplo, consentimento é tudo. Se eu não consenti, se eu não concordei, está errado. Então, por mais que a gente tenha visto um movimento bem bacana, que talvez eu só tenha visto com tanta presença assim no CDC no Brasil, de pessoas sem formação jurídica tendo conhecimento de lei de uma maneira tão difundida, eu acho que além da LGPD, talvez só o CDC tenha tanta disseminação assim. Acho que nem a Constituição, se a gente for para pensar, tem uma disseminação tão grande assim na boca do povo como é a LGPD, só que é preciso ter um pouquinho mais de conscientização, até para as pessoas entenderem quais são os direitos dela, quais são as responsabilidades que ela tem, quais são os direitos que os agentes de tratamento têm de fazer também. Então, quando a gente fala aqui sobre discussão de base legal, a gente falou aqui ao longo da nossa apresentação, para muitos dos que estão nos acompanhando, pode ser um assunto totalmente novo. Entender que há vários permissivos legais para você tratar dados pessoais, a gente citou aqui a Lei Geral do Esporte, por exemplo. Então, acho que existe ainda um trabalho de conscientização que vai ser importante nas próprias faculdades de Direito, como no caso de vocês, aqui do Mackenzie da UFMG. Em muitas delas, a disciplina de proteção de dados ainda não é uma obrigatória, em algumas delas não é nem eletiva. Então, acho até que nesse primeiro momento faça até mais sentido ser uma eletiva, talvez tangenciado aí por quem estuda Direito Civil com vocês, mas é importante a gente ter foros de disseminação de conteúdo como vocês estão aqui proporcionando, tá? Mas é um caminho sem volta. Então, acho que os clubes cada vez mais vão estar preocupados com isso. Inclusive, imagino que vocês... Mas eu lembro de estar em contato com o GED, o FMG. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Travou aqui. Eu tive em contato aí com o GED e o FMG numa pesquisa que vocês fizeram sobre prática de tratamento de dados, encarregado com alguns clubes de futebol. Então, imagino que vocês vão dar para a gente aí um panorama em algum momento, vocês devem publicar como é que está o status do Brasil. A gente consegue ter acesso aí, olhando, às vezes, o aviso de privacidade dos clubes para saber quem é quem em cada lugar, mas eu acho que vocês vão conseguir trazer um mapa para a gente aí mais geral em algum momento, e vai ser bacana isso. A gente saber qual o status em que o futebol brasileiro está hoje em matéria de privacidade e proteção de dados, e até a gente chegar no estágio que a gente espera, que é todo mundo aí no maior grau de conformidade possível. Eu vejo isso de uma maneira positiva também, acho que isso deve acontecer. Estou aí entusiasmado com os próximos passos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a presença de vocês dois. De novo, uma manhã de sábado, que já indo para a hora do almoço, vocês estarem presentes é muito importante para nós. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Se não tiver, a gente pode ir encerrando. E se porventura surgirem perguntas, se vocês quiserem passar algum contato, seja WhatsApp, Instagram, LinkedIn, e-mail, assim como for melhor para vocês também, vocês podem passar para a gente, para mim, para o Renan, para o Arthur, como for mais fácil de fato. Beleza? Alguém tem alguma pergunta aí? Vamos ver se alguém aparece. O pessoal está agradecendo aqui a palestra, mas eu estou achando que pergunta não está aparecendo, não. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Agradeço.